Irmãos e irmãs, iniciamos a Quaresma. Quaresma, tempo de reconciliação. O rico conteúdo da Quaresma é confiado à Igreja com uma finalidade muito clara: a celebração da Páscoa de Cristo e nela a nossa Páscoa, Cristo e a nossa nela. Por isso, os dois pontos principais são o batismo e a penitência. É a Igreja que nos diz isso. A dupla índole do tempo quaresmal, que principalmente pela lembrança ou a preparação do batismo e pela penitência, fazendo os fiéis ouvirem com mais frequência a palavra de Deus e entregarem-se à oração, os dispõe à celebração do mistério pascal. Sacrosanto Concílio 109. Sobretudo nesse ano em que ainda estamos vivendo o distanciamento social por causa da Covid-19, vale aprofundar muito o significado do nosso batismo, sempre válido, e a celebração da penitência. Os dois, o batismo e a penitência. Isto vale sobretudo para os que ainda não foram batizados, obviamente. O batismo destes obedece a uma regra muito especial. Eles se preparam para receber o batismo, a crisma e a Eucaristia no mesmo dia, na celebração da Vigília Pascal. O ouvinte certamente já acompanhou isso, já deve ter visto. Claro, o desafio maior somos nós, os já batizados, que precisamos nos voltar mais para Deus, para buscar nele o sentido do nosso viver, e para os irmãos, visto que a caridade não existe somente nas ideias, mas no concreto, no cotidiano. Aqui entra o lugar da campanha da fraternidade, que chama a conversão a partir de um tema muito específico. E nesse ano será sobre fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O texto do Concílio Vaticano II fala de ouvir com mais frequência a palavra de Deus, de entregarem-se mais à oração. É um tempo de voltar-se mais para dentro de si mesmos. E o nosso olhar para dentro se dá sempre com um olhar para Cristo, para Ele, nunca para o nada, nunca para a respiração que nós temos. Isso também é importante, mas não é o centro. De fato, a conversão cristã é sempre uma mudança a partir do Evangelho. Nem somente uma conversão moral, mas é uma conversão para Deus. Pois do contrário, não se pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Temos algo bem importante aqui, a conversão de uma pessoa que tem o seu ponto de referência. Sempre será Cristo, sempre o seu ensinamento. E por isso o segredo é a oração. Quem reza todos os dias sabe que o caminho para a sua vida vem daí, vem de Deus. Não é somente um desejo pessoal. A oração será diálogo com este que vem a nós e nos convida a reconhecê-lo e conversar com ele. Claro, a Quaresma torna-se uma escola de purificação, de iluminação. As palavras de Jesus, convertam-se ao Evangelho, são claras para nós. Elas nos conduzem a que tenhamos a acolhida da proximidade de Deus, que pede que nos reconciliemos por amor a Ele e, como consequência, por amor aos irmãos e irmãs. É isso aí. A duração dos 40 dias é essencialmente simbólica. A tipologia bíblica dos 40 dias sempre esteve presente. O jejum dos 40 dias de Jesus Cristo, os 40 anos transcorridos pelo povo de Deus no deserto, os 40 dias em que Moisés esteve no Monte Sinai, os 40 dias durante os quais Elias, fortificado pelo pão cozido sobre as cinzas e pela água, chegou ao monte de Deus, o Horebe, e os 40 dias nos quais Jonas pregou a penitência aos habitantes de Nínive. Os 40 dias são desde a quarta-feira de cinzas até o dia da ceia do Senhor, na quinta-feira santa. As obras da penitência quaresmal, a oração, o jejum e a esmola. As três são realizadas sobretudo num contexto mais interior.
O jejum nos educa para vivermos uma pobreza interior na disposição a Deus. Isso é importante. A oração, já falada anteriormente, é local, imprescindível da vida cristã, sem a qual não há caminho cristão. E a caridade é a que torna claro o nosso desejo de mudança, sem nenhuma intenção pessoal, mas não deve ser apenas interna e individual, mas também externa e social, nos diz Sacrosanctum Concílio 110. Que o Deus de infinita bondade acompanhe os nossos passos, olhando para Cristo, que toma a sua cruz e vai a Jerusalém, e nós queremos seguir os seus passos. Um abraço a todos vocês.